Bom, começando então a gravação, começando aqui, valeu a galera que tá vendo ao vivo, que tá vendo de casa. Eu tava faz tempo que queria fazer essas streams, essas lives mais voltado para a área de ciência, tecnologia, e eu escolhi talvez o tema mais, assim, a justificativa para usar esse tema, talvez a galera não goste muito, mas é um dos temas que mais é legal para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de programação, de ciência de dados, análise de dados como um todo, que é usar esse aplicativinho, esse pacote chamado Shine, né? Essa biblioteca chamada Shine. Então, para apresentar aqui, né, a gente para começar, a biblioteca Shine, ela é desenvolvida pela própria RStudio. Essa é uma justificativa. Fala, Mingo, tudo bem com você, meu querido? Essa é uma das justificativas de eu estar usando o RStudio aqui hoje. Amigo, se você puder, ó, ver o que você acha da fonte, se tá da letra, do tamanho da letra. Aqui, se está muito pequeno, se eu aumento. Eu acho, assim, nos meus retornos aqui tá bom, mas como não sou eu que vou ver, né? Então, queria a opinião dos outros. Mas então, a Shine, ela é um pacote desenvolvido pela RStudio. A RStudio investe muito em pacote com R. Eu não sou dessa época, mas quem pegou o R 10 anos atrás, o R era uma linguagem legal, com potencial, mas era uma linguagem simples. Você não fazia muita coisa, né, com R. E aí a RStudio veio, criou a IDE, que para mim, eu sou apaixonado pela IDE, e desenvolveu muito pacote mesmo. E aí tem o Shine. O Shine, basicamente, né, ele é feito para você criar análises que são interativas e com o que ele chama de aplicativo. Né? Então você vai basicamente criar um aplicativo da sua análise e você vai poder fazer o que no termos da ciência de dados a galera vai chamar de deploy, né? Que é basicamente entregar a sua análise, entregar o seu serviço através da internet, principalmente, a principal fonte, mas você pode rodar localmente. A galera que trabalha com GitHub tem como você deixar a solução hospedada no GitHub, baixar para o seu computador. Eu sei que eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas vamos por partes. Então, o Shine é um pacote do R para automatizar que você crie um aplicativo baseado na sua análise. E para visualizar, o Shine ele já tem um aplicativo padrão para você, a hora que você cria, que é esse aqui. E eu vou rodar ele só para vocês verem, vou começar a explicar um pouquinho do que é o Shine na verdade, tá bom? Então, sempre que você quiser criar um aplicativo Shine, tem alguns jeitos de fazer. Tá? O jeito que eu mais recomendo, vamos por partes, mas um jeito legal é você vir aqui, ó, Shine Web App, né? Você vai clicar aqui, vai criar o nome da sua aplicação. Aí você tem a opção de single file ou multiple files. Multiple file, né? O que ele cria, né, nesse cenário? Em um cenário, vai estar do jeito que o meu está aqui. É um arquivo só para todo o app que você vai desenvolver. No de baixo, ele vai separar em duas partes, que são as duas partes que você precisa saber do Shine, que eu vou chegar lá. Que é o layout que você vai trabalhar, né? Que a gente chama de UI, né? Que é User Interface, né? Interface do usuário, o que ele vai ver, como que ele interage com o aplicativo. E o servidor, que é basicamente a sua análise mesmo está lá, como que o computador vai rodar. E aqui você cria uma pasta para chegar, é um dos jeitos legais de você fazer. O jeito que eu normalmente faço, eu venho, falo que eu vou criar um projeto. Você pode vir aqui tanto criar um diretório totalmente novo ou um diretório que já exista, ou uma versão de controle. Vai clicar aqui e vai ter Shine Application, e aí vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Tá? Eu não vou fazer isso porque eu já fiz para criar o meu. Só que se você fizer que nem eu fiz, você não tem opção de personalizar um ou dois arquivos. Né? Então, você só vai ficar com um arquivinho para você trabalhar. Tá? Vantagens de um arquivo.
é um arquivo só, então você consegue colocar tudo ali, você consegue se organizar talvez. Tô pensando assim, eu no último que eu fiz eu usei 2 arquivos, né? Fala mais. Obrigado pela presença, querido. No último que eu usei 2 arquivos. 2 arquivos têm algumas vantagens assim, né? Um para interface de usuário, outro para interface servidor. Fiquei pensando agora em vantagens e vai ser algo que talvez junto aqui a gente consiga ver alguma coisa ou outra, tá? Então eu criei esse aqui, né? Como eu disse, esse é o aplicativo que a hora que você faz esse procedimento que eu mostrei, ele já coloca para a gente rodar, tá? E eu vou colocar primeiro para rodar aqui no Run App, ele vai rodar esse arquivinho e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele está carregando o pacote, né? Primeira vez que eu rodo. Bom, esse aplicativo, layout extremamente simples, ó, Old Faithful Geyser Data. É um banco de dados que quem mexe com R, quem mexe com programação, às vezes a gente usa, né? Esse pacotinho, esse banco para estudar alguma coisa. E ele vai plotar um histograma para a gente desses dados. E aqui, basicamente, nós só temos uma opção, né? A gente, enquanto usuário, a gente só tem a opção de escolher o número de bins, ó. E o legal é, você troca o número de bins, ele quase ao vivo, né? Isso depende do poder do seu computador, mas uma latência muito baixa, ele troca o número de bins, né? Então, bins, para quem não sabe, são esses tijolinhos do histograma, né? Enquanto que a gente está fatiando o nosso dado. Se alguém for da área de estatística, por favor, eu sou físico, né? Eu uso termos assim para elucidar que não são muito corretos. Então a gente vai estar fatiando os nossos dados nesses tijolinhos, nesses espaçamentos, né? E ele é responsivo. Então você vê um aplicativo extremamente simples, layout extremamente simples, mas que a gente pode ir aprimorando e deixar coisas um pouco mais complexas, né? Eu já tenho alguns, inclusive um meu, vou fazer o jabá, ele fica online para quem quiser trabalhar. Eu vou colocar aqui, deixa eu só pegar aqui na segunda tela. É um aplicativo que serve, ó, ele carregando aqui. É um aplicativo que serve para a gente construir diagramas de Venn facilitado. Eu deixei ele online, principalmente para eu poder ver se ele está funcionando bem, mas nesse aplicativo ó, eu já fiz um layout, escolhi cor, não está a coisa mais bonita do mundo, mas desenvolvi ele com 2 abas, aqui também 2 abas, coloquei uma descrição do que o aplicativo faz aqui, né? E aqui para a gente ver ele em ação, o diagrama de Venn eu vou colocar 3 conjuntinhos aqui. Tá? Ó, ele vai construindo automático. Tá certo? Então, basicamente esse é o potencial do aplicativo, né? Ele está numa conta da Shine Apps. Shine Apps é também da RStudio. E como funciona? Uma vez que você desenvolve o seu aplicativo, você pode hospedar ele até 5 aplicativos com limite de uso diário. Você pode deixar ele no próprio RStudio. Compensa muito, é super tranquilo de jogar ele para a nuvem, a gente não sofre, tá? E eu recomendo muito que a gente, que se vocês quiserem ver, ele é de graça. A única coisa é que ele funciona acho que 25 horas por mês. Então se você fizer um aplicativo que precise de poder de processamento, aí pode ser que o servidor da RStudio não dê conta para você. Esse meu aqui, eu deixo lá até porque se uma pessoa ficar 10 minutos nele, acho que ela faz tudo que ela precisa e sobra, então é suficiente, né? Tá certo? Então, ó, isso aqui é user interface, né? Interface de usuário. O que o usuário está vendo, como que eu estou deixando o meu arquivo. E isso, no Shine, nós definimos com essa função aqui, UI. Aí tem todo um conjunto de linguagem própria que se aproxima muito do HTML, né? Então, sim, quando a gente vai mexer com Shine, a gente acaba vendo HTML, CSS, que são as linguagens
Hoje em dia acho que os sites já usam JavaScript, mas são linguagens que servem para renderizar essa página, né? No caso, esta aqui, ou no caso, esse aqui, o meu. Tá? E o que está por trás, ó, é o server. Então o server ele tem um input e um output. É uma função que funciona dessa maneira. Aqui no caso, ele vai pegar o banco aqui e vai construir só o histograma. Então, quando a gente trabalha no Shine, aqui, Shine App, a função que roda. Ele, sempre que ele for rodar, ele vai pedir para a gente qual que é a configuração da interface de usuário, UI. Qual que é a configuração do servidor, server. Você vai criar isso aqui, vai ter essas duas funções e vai rodar essa função aqui, Shine App, ele roda na sua máquina. No caso, quando você sobe para o servidor da RStudio, que nem eu fiz, aí o computador lá deles, servidor automatiza tudo isso para você, você não tem que sofrer nem um pouco com isso. Beleza? Tá certo? Então, vamos embora para os nossos probleminhas aqui. A proposta que eu pensei hoje foi fazer o seguinte, eu não vou deixar o aplicativo bonito hoje. Deixa eu parar aqui, né? Eu não vou deixar o aplicativo bonito hoje. Eu vou só resolver questões do servidor e deixar o aplicativo com a cara, vamos dizer assim, mínima que a gente precisa. Tá? Como assim com a cara mínima? Escolher os parâmetros, né, que a gente precisa colocar na tela para que ele funcione, para que ele fique legal, para que ele rode. Tá? Então, primeira coisa que eu sei que vocês esqueceram, seus danadinhos, é o que é a fórmula de Bhaskara ou a famosa equação do segundo grau, né? Então eu vou me permitir usar uma outra função aqui do R, que é um notebook. Vou apagar aqui, isso aqui não entra no caso. Só para eu poder usar o LaTeX. Tá? Então aqui, não é o foco, né, desse vídeo, mas para quem está no R, se você usar o notebook, usar cifrão, 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 você abre um editor de equação que é muito parecido com o LaTeX. Aliás, você consegue usar LaTeX nele. Quem não sabe o que eu estou falando, desculpe, mas LaTeX é uma ferramenta para criação de relatório, apresentação, muito boa também, muito famosa também. Tá? Então, baseado numa equaçãozinha com essa cara aqui, uma equação que o x, né, esteja elevado ao quadrado, nós temos a fórmula. Ele vai sumir um pouquinho aqui, mas eu já faço ele voltar. Voltou. Nós temos a fórmula que a gente aqui, só os PTBR, né, só os brasileiros, a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara. E eu vou dar um spoiler para vocês. Não é do Bhaskara a fórmula. Não sei como que vocês estão lidando com isso, mas a fórmula não é do Bhaskara, embora eu procurei por fórmula de Bhaskara aqui, o que é no mínimo hipócrita da minha parte, né? Mas tem depois tem um vídeo de um canal de matemática muito bom que o professor Gustavo Vieira, se eu não me engano, esqueci o nome do, acho que é Toda a Matemática, que ele explica que basicamente o que aconteceu foi um professor brasileiro colocou se referenciando ao livro do Bhaskara, onde ele falava da fórmula, mas não foi ele, a fórmula já era sabida há uns 200 anos, se eu não me engano. E o Bhaskara foi lá, e os caras começaram a falar: fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Tanto que no mundo inteiro é equação quadrática. Vocês veem que Marcel também é cultura, né? Bom, vou escrever a fórmula aqui, mas é essa aqui. Menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Esqueci do menos aqui, então tá, menos b. Eu não lembro como que é o símbolo do mais ou menos agora, então só por fins didáticos eu vou colocar esse símbolozinho aqui. Acho que é SQRT. Não é assim. Root
Não, esqueci também como que é o símbolo de raiz. Deixa eu jogar aqui no Wikipedia. LaTeX Math Symbols. Vou jogar aqui, né? Não custa nada mostrar para vocês também enquanto eu estou procurando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais ou menos, mais ou menos. Aqui, PM. Plus, minus. Faz sentido. Ué, não foi? Nossa, não foi. Que estranho. O Mingo que mexe com isso, não sei se você sabe o que aconteceu. Que não foi. Mas enfim, vamos pra raiz aqui já, que é o que me importa, que é o que me importa agora. Eu lembro. Faz tempo que eu não uso isso. Rapaz, vamos lá. Root Vortex. Ué, era assim mesmo. Volta aqui. Nossa, por que não tá... Ah, tá, entendi o que tá acontecendo. Tá, era isso. Era um erro de quem vos falava, né? Vamos ver se o PM vai agora. PM. Agora vai. Tá, tinha esquecido um bracket aqui. Tá, então B ao quadrado menos 4AC. Tá? Tudo isso dividido por 2A. Bom, por que eu tomei tempo para ficar mostrando a fórmula aqui? Porque a solução que a fórmula preconiza, né, que a fórmula nos diz, é que a gente precisa saber. Se a gente souber o valor do A, que é uma constante que está na frente do X, o valor do B e o valor do C, nós encontramos a solução desse problema. Né? Então, os problemas acho que a gente mais vê na escola, aí, que são equações de segundo grau. Tá, então o que a gente precisa? Isso aqui, vamos lá, oitava série, primeiro colegial, e nós vemos. Fala boa, tudo bem, querido? É isso mesmo, né, Mingo? Agora a gente precisa, e eu quero falar um pouquinho para vocês, de como que a gente vai ver isso no R. Tá? Então, primeiro tópico que a gente vai falar, que vai ser o que a gente vai usar, e ó, uma dica, percebam que eu não estou colocando isso no código, no bloco de texto do aplicativo. Isso aqui eu vou deixar para mexer no final. Então eu vou usar a biblioteca, vou chamar a biblioteca do Tidyverse aqui, que provavelmente eu vou usar mais de um pacote aqui, tá? E essa biblioteca já puxa tudo de uma vez só. Tá? Bom, puxou todos os pacotes, deu essas mensagens de erros aqui que aconteceu, que está acontecendo comigo esses últimos tempos, mas ele está funcionando. Bom, no R, basicamente, tudo são vetores. Então a gente tem que criar um vetor, tá? Do que a gente tem que criar um vetor? Dos valores de x. Aí você fala, como assim a gente vai ter que criar um vetor dos valores de x? Deixa eu vir aqui e colocar função do segundo grau. Não tem nenhuma que tenha uma tabela junto com os nossos com o gráfico. Então vou pegar essa imagem aqui. Na matemática, né, a gente tem aqueles conjuntos numéricos lá que a gente aprende, criancinha, e tem os dos reais. Basicamente, os números dos reais ele tem uma propriedade que não é muito boa com computação, que eles são infinitos, né? Lembra?
que a gente aprende quando é pequenininho, que entre o 1 e o 2 existem infinitos números cada vez menorzinhos. Isso para a computação é um inferno, né? Basicamente dizendo. Por que, que é um inferno? Porque a computação ocorre, né, no nosso computador, os cálculos ocorrem em núcleos que são físicos ilimitados, né, que são os transistores. Então, não tem infinitos transistores para calcular. Né? Por favor, se alguém é da área de computação, engenharia de software, perdoa aí a simplificação do problema. Mas não tem como a gente trabalhar com infinitos valores. Isso não dá. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Que vai ser a minha opção. Definir um conjunto de valores de x grande, né, suficientemente grande, não vai poder ser infinito, talvez, sei lá, uns 1000 valores de x. E aí a gente vai ver como fazer uma função do segundo grau, né? E aqui, gente, vocês nem me corrigiram. Não, tá certo. Aqui tá certo. Mas a função do segundo grau vai ficar com essa carinha aqui. Eu vou chamar ela de y, né? Opa. Vou baixar aqui por enquanto. Y. Opa. Y de x, né? Uma função que depende de x. Igual a isso aqui. Faltou só o igual. E faltou o c também. Tá? Então a gente vai definir isso aqui computacionalmente. Aí a gente escolhe vários valores de x, ele vai achar os valores de y associados. Tudo bem? É uma coisinha bobinha, mas só para a gente entender como funciona no R. Tá. Para gerar valores de x, tem alguns jeitos. A gente pode usar de 1 a 100, que ele criou valores inteiros de 1 a 100. Como a gente pode criar algumas coisas um pouco mais complexas, tá? Aqui eu vou usar a função sec de sequência, que eu vou vir aqui e faço from, né, de, vamos fazer, sei lá, de menos 10 to 10, né? Então de menos 10 a 10. E eu vou fazer um by, né, de ponto 25. Então, ó, perceba que a gente agora aqui, ó, nós temos 81 valores de x, tá? Então, será que isso é suficientemente para a gente ter uma função? Não sei. Vamos ver, né? Bom, agora a gente precisa calcular o nosso valor de y, né? Então, primeiro, eu vou criar para a igual a 1. Falei 1, botei 2, vai ser 2 mesmo. B igual a 1. Opa, não precisa de vírgula. E C igual a 4. Não lembro como que fica o gráfico para esses parâmetros, tá? Vou colocar aqui parse, né, de parâmetros. Bom, então y vai receber o quê? No R, sempre que você quiser, você pode multiplicar vetores por uma constante e você multiplica o vetor inteiro. Você pode somar um vetor com outro, né? E somar uma constante. Sempre que você somar uma constante, você soma a todos os elementos do vetor. Por que eu estou falando isso? Porque aí a gente pode vir e fazer essa loucura aqui. Opa, x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu estou definindo manualmente essa relação aqui que eu falei que é a função do segundo grau. Tá? E vamos ver se eu não vou ser traído pelo R. Por enquanto não fui. Tá certo? Plotei essa função. Plotei não. Defini os valores de y. Para quem... só para saber se tem cara, a gente pode usar a função plot e ela forma esse gráfico aqui assim. Tá? Mas eu não gosto de usar o plot, eu sou ggplot na vida. Então eu vou criar um ggplot, x igual a x, y igual a y.
tá? Primeiro passo, define um tibble. Tibble, para quem não sabe, e normal para a galera que está começando no R, o tibble é um objeto para o R que ele é como se fosse uma tabela em que a gente pode colocar objetos de vários tipos. O tibble ele é muito flexível e a gente pode colocar informação de vários jeitos nele. Aqui nesse caso eu coloquei o x que eu defini aqui em cima, tá? E o y que eu defini aqui, baseado nesses parâmetros, tá? Para a gente ter o primeiro plot do nosso gráfico. Ok? Então eu vou usar esse operador aqui no R, que ele é um operador pipe. Ele basicamente pega o objeto que está à esquerda e coloca no primeiro argumento da função à direita. Quem trampa com R usa isso toda hora, ou esse pipe, ou um pipe nativo do R, tá? Esse pipe aqui ele é puxado pelo tidyverse, tem um pacote aqui dentro que puxa ele. Mas tem um pipe nativo do R que eu não uso ainda. Mas eu vejo já que bastante gente está usando. E o ggplot funciona desse jeito. Eu vou definir aqui dentro esse AES, né, de estética, como que vai ser o x e o y. Então eu vou passar x e y e usar esse operador aqui, geoPoint, que é a geometria do meu gráfico, eu quero colocar em ponto. Então vocês vão ver que ele desenhou o nosso gráfico bonitinho aqui. Bem mais bonito que isso, né? Pode falar a real. Eu acho esse gráfico base do R muito... Dá pra deixar bonito, mas assim, o básico do ggplot já começa a ficar aceitável. E aí, se você é da área acadêmica e vê um gráfico com, a gente chama de ecrã, essa tela aqui no fundo, desse jeito, é um ggplot. Ggplot vocês, ggplot, tá? Bom, não vou perder muito tempo deixando o ggplot bonito aqui, porque a gente tem que falar uma coisinha antes, ainda sobre Bhaskara, e sobre R principalmente, mas o que você pode vir? Você pode vir aqui e colocar color red, ele pintou de vermelhinho, e você pode vir, vamos supor que você queira, eu quero ponto e linha, você pode vir aqui e fazer um geom line, e deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha que belezinha, tá? Ele faz tanto a linha quanto os pontos, ok? Belezura. Você fala do ggplot ou do plot do gráfico, Boa? Porque até é legalzinho, mas acho feio essas definições aqui. O ggplot eu acho bem agradável. Bom, agora eu já coloquei aqui o que eu vou falar, mas assim, queria até ver a opinião de vocês. Não é meio contraintuitivo a gente ter que ficar definindo quanto vale A, quanto vale B? Eu coloco aqui e eu tenho que rodar isso aqui. Será que a gente não consegue fazer um jeito de tentar automatizar essa resposta do Y? Então, essa proposta agora, eu vou criar uma função no R para definir isso. E função no R, nós criamos utilizando o comando função. O do ggplot fica bonito, o básico já. E dá para deixar lindo. Mais para frente, aí nas próximas streams, eu mostro para vocês algumas coisas que dá para fazer que, cara, cai o queixo. Tá? Bom, vou criar uma função. Então, para eu definir uma função para plotar um Bhaskara, eu preciso de, basicamente, alguns argumentos. Né? Vocês que estão vendo aqui no ao vivo, vocês podem, inclusive, dar sugestão do que vocês acham que a gente pode. Né? Mas, basicamente, o que eu quero nessa função? Tá? Explicando, a função aqui a gente cria os argumentos,
aqui dentro a gente cria a magia, o código, tá? Então, eu vou criar uma função que retorna um vetor que vai retornar um vetor, tá? Primeira coisa. Calculado usando a equi do segundo grau. Então, calculado com a gente usando a equação do segundo grau, que foi esse remember que eu fiz aqui com vocês. Tá? Uau, um remember. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Para dar flexibilidade para a gente e para o usuário, quando a gente for para fazer um aplicativo, eu acho interessante, se alguém não achar, a gente pode sair na mão, mentira, a gente pode discutir, mas eu acho interessante que a gente tenha uma função que a gente calcule x, que a gente dê de entrada a, b e c. Uma vez nós dando de entrada esses valores, a função calcule o nosso y que a gente quer, tá? Então eu vou colocar o parâmetro a, b e c. E bom, eu posso copiar isso aqui. E está faltando uma coisa que eu preciso passar para a função, que é o x. Então, x... Opa, a partir de agora nós temos o quê? Uma função que a gente precisa de um x, o valor de a, b e c, ou seja, x a gente pode interpretar como o espaço que eu quero plotar uma função de segundo grau. Tá? Quais os valores... eu esqueci o termo disso de função, de domínio. Eu vou falar domínio, se eu falar errado, por favor, me perdoe. Quais os valores do domínio? Os valores dos parâmetros a, b e c, que nós queremos plotar, e ele vai retornar para a gente o y, que é as imagens, ou contradomínio. Enfim, perdão aí, essa parte eu não tinha dado uma relembrada, tá? Então, eu vou chamar essa função, por mais que o resto do mundo não chame disso, mas eu vou chamar essa função de Bhaskara, porque a gente é PTBR e é nóis, tá? Bom, quando você vai criar uma função no R, você já pode escolher que esses parâmetros eles saiam com um valor pré-determinado. Você pode mudar esse valor dentro do R, tá? Esses argumentos, mas é interessante que você já comece com alguma coisa. Então eu vou setar para o nosso x começar com 1 a 10, tá? Não precisava, ok? Eu vou setar para o nosso a começar com 1, b0 e c0, tá? Aí, uma coisa técnica, tá? O b e o c numa equação de segundo grau sempre podem ser zero. O a nunca. Por quê? Porque se o a for zero aqui, você vai multiplicar o x² por zero, some o x², vira uma equação do primeiro grau. Não faz sentido a gente falar disso, né? Então, por isso que eu coloquei 1 aqui. Não sei se nesse vídeo hoje, ou se quando a gente for melhorando o app, a gente não implementa alguma coisa que evita que o usuário coloque zero, né? Ou então deixa, porque talvez não, acho que o R vai corrigir, vai virar uma reta, e aí ele vai ver que fez bobagem na hora de plotar. Tudo bem? Tem alguns jeitos que não precisa fazer isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer para vocês já verem. Usar a função return. Então agora o Bhaskara, essa função Bhaskara, rodei aqui, tá? Ela vai retornar o valor de y que nós definimos aqui dentro. Tudo bem, bonitinhos? Tá? Então, vamos vir aqui, rodar a função no modo padrão dela. Tá vendo? O que ela fez? Ela pegou o vetor de 1 a 10 e fez ele nessa fórmula aqui. Como B é 0 e C é 0,
isso aqui some, ele só fez ao quadrado, né? Já é legal para a gente ver. Se você quiser vir aqui sem alterar o x, mas somando 1, por exemplo, tá? Então, a partir de agora, nós temos uma função que a gente vai retornar valores de Bhaskara, tá? Valores usando a fórmula de Bhaskara ou a fórmula da equação de segundo grau. Muito importante a gente manter a hidratação num momento como esse, né? Tudo bem para quem está no ao vivo aqui? Assim a gente define uma função, já definimos uma função inclusive com os parâmetros iniciais, né, para não dar erro, né? Eu gosto de colocar alguns parâmetros iniciais, principalmente que às vezes você esquece de colocar e a função não roda, ela dá erro, você já evita erro. Por outro lado, isso é um pouco complicado, por quê? Porque se o usuário erra e esquece de trocar, às vezes você tem uma resposta. Nesse caso nosso não tem problema, tá? Bom, então, baseado no objetivo de hoje, que é a gente criar o que vai rodar no server, eu acho que a gente já está bem encaminhado, tá? O que eu pensei? Eu pensei na gente fazer um aplicativo em que o usuário vai escolher o range do x, né, os limites de x, inicial e final, vai escolher de quanto em quanto o x dele vai e escolher A, B e C. O plot já sai. Tá? Tudo bem? Acho eu que vai ficar legal. Mas quem está aqui no ao vivo, se quiser falar, pô, porcaria isso que está fazendo, Marcelo, a gente vai pensando, tá? Então é o seguinte, vamos por partes, como diria Jack. Eu vou usar um layout super simples para o Fluid aqui, tá? Eu vou primeiro definir o server aqui. Para fazer isso, eu vou... Agora me veio uma dúvida que eu vou até tirar com vocês no Quem Sabe Faz ao Vivo, mas acho que eu vou deixar essa função de Bhaskara dentro do server. Eu não lembro se precisa agora. Define a função de Bhaskara. Belezura? Deixar aqui dentro do server, eu não tenho certeza. Deixa eu vir aqui mostrar um outro negócio para vocês que eu nem percebi que eu mostrei. Cadê você aqui? No site da RStudio tem uma série de referências, de artigos. Cara, tudo ele mostra uma série de aplicativos funcionando, vários códigos, mas não é isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar basicamente todo grande pacote de R, ele tem... Boa, isso aí é uma boa, mano. Vou mostrar como que ele vai ficar. Se você mexe no server, não tem tanto problema. Ele só não roda, ele não vai fazer nada. Não vai mostrar nada. Mas se você mexe na interface de usuário, ele dá pau. Quer ver? Vamos rodar. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, assim, que provavelmente vocês vão ver acontecer comigo. Ó, tá vendo? Não tem dado para ele achar. Então eu mexo, ó, ele não faz nada. Por quê? Porque eu excluí o código que faz o gráfico. Então não tem, ele não acha. A interface de usuário não acha. Agora, se eu faço o contrário, eu destruo, né, entre aspas, retiro o código da interface de usuário, aí o aplicativo não faz nada. Não faz nada mesmo, nem abre. Tá? E é uma coisa que quem me conhece já viu eu trocando ideia, o Boa, já presenciou eu vendo. Quando o seu App Shine dá errado,
algum erro de código, alguma coisa dentro, é chato de encontrar, hein? É uma das coisas que a galera mesmo reclama. Então, requer experiência. E para mim vai ser uma experiência muito boa estar aqui com vocês, trabalhando com essas questões de código. Eu vou pegar a mão muito bem, tá? Beleza? Então eu vou procurar aqui só. Achei que estava mais fácil de encontrar aqui. Não sei se no Gallery. Não, galeria são aplicativos prontos, que eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque os caras fazem coisas de cair o queixo, cara. Passando rápido aqui. Cara, não achei a sheet. Agora, vamos vir aqui, sheet, shine. Aqui, ó, é um arquivo PDF que você pode baixar até na sua máquina também. Que ele é um resumo do pacote, tá? Ele traz muita informação para você. Nem sempre, principalmente no Shine, o Shine é um pouco avançado para você começar olhando. Então talvez não traga muita. Você não seja muito fácil para você ver. Eu recomendo muito procurar código na internet. Tá? É trampo, boa. É muito trampo. Aquilo que eu tenho um outro aplicativo que eu não posso mostrar por questões de. Estamos. Um segredo de confidencialidade um pouco. Com cláusula de confidencialidade, na verdade. Nesse eu sofri. Tive que usar umas coisas bem avançadas para resolver o que eu precisava. Nesse eu sofri. Eu não posso mostrar para vocês por enquanto, mas para frente com certeza vou mostrar. Tá certo? Então, bom. Aqui está o cheat sheet. Sempre que eu quiser falar assim, se a gente quiser, como que a gente vai deixar o usuário escolher o valor de A? A gente vai vir aqui, ó, numeric input, por exemplo. Tem várias coisas, choices que a gente pode colocar para ele, a gente vai escolhendo junto, conforme vocês forem querendo, forem me dando dica, tá certo? Bom, então a gente precisa de de uma interface de usuário agora mínima para a gente ter as nossas coisas. Então eu vou colocar, vou usar essa fluid page mesmo, essa função. O Shine tem algumas funções que criam interface de usuário. A Fluid Page é uma delas, é a que eu mais mexi. Então me sinto um pouco mais à vontade com ela, mas tem outras. Acho que a gente pode ver aqui. Cadê a Fluid Page? Aqui ele já não mostra tão claro. Mas tem a Fluid Page que a gente pode criar. E eu vou usar um layout assim batido que eu recomendo para vocês, que é esse sidebar, tá? Então, ó, vamos vendo por partes. Vou primeiro trocar o nosso título, tá? Por Bhaskara app, tá? Já vou rodar só para vocês verem. Sempre que a gente roda ele salva. Isso é uma coisa boa. Mas por um lado enche o saco, porque, ó, tá vendo? Já troquei o título aqui. Tá? Olha o site, o layout que estava, não sei se vocês lembram, né? Aqui a gente tem uma seção que o usuário pode mexer e aqui ele plotava, uma área de plotagem, né? Esse layout, vamos vir aqui no código, a gente chama de sidebar, né? Ele tem uma barra lateral com uma área de plotagem, tá? E aqui ele vai definir assim, sidebar panel, né? Um painel lateral, e o painel principal. Aqui no Shine, né, no cheat sheet dele, ele vai mostrar esse aqui pra gente assim, tá? Tem como trocar a largura? Tem. Tem como configurar ele bonito? Tem. Trocar a cor de fundo? Tem. Tudo que vocês pensarem tem. Mas a gente tem que começar do básico, porque ele é um pouquinho complicado. Tá certo? Então, vamos já definir, para funcionar um gráfico que rode essa nossa função aqui, então a gente precisa ter o quê?
Escondendo a informação do app, mano. Infelizmente esse ainda eu não posso mostrar. Mas ficou muito legal. Não queria deixar vocês curiosos, não. Basicamente a gente precisa do quê? A gente precisa definir no painel lateral que o usuário entre com o valor de A, B e C, valor de X máximo, X mínimo, e o, vamos dizer assim, a resolução do gráfico, que é usar isso aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Tá certo? Aqui a gente vai chamar de Xmin, aqui a gente vai chamar de Xmax, aqui a gente vai chamar de Xres, não sei, se tiver um nome melhor pode mandar aí no chat. A gente vai definir esses três parâmetros. O usuário pode chegar para a gente e mandar um ABC. O app vai calcular o Y, calculou o Y, a gente coloca num script como esse aqui, resolveu o problema, a gente pode ser feliz, tá? A gente vai ser feliz. Então, vamos vir aqui definir. Agora, né? Agora que entra um pouquinho do que é a questão. Eu acho que quem estuda HTML já sabe essas questões de slider input e tal. Nome morcegão é boa. Morcegão tá sem internet, mano. A gente não pode zoar ele hoje, não. Tá? A gente vai definir esses inputs aqui. Ok? Bom, existem alguns tipos que funcionam para valores numéricos, né? Vocês podem ver aqui que ele usou o slider, né? Vou rodar aqui rapidinho. Ele usou o slider. O slider, o que ele faz? Você define um valor mínimo e um máximo. A gente pode ver aqui no nosso código. O valor que ele começa. Então ele ingessa um pouco para o usuário. Tem vantagem que você não deixa o usuário fazer muita coisa. Então ele não pode fazer uma coisa absurda no programa. Né? Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Mas você ingessa. Eu não sei se para esse aplicativo vai ficar legal, né? A gente fazer uma coisa dessa. Então, eu pensei, para a gente começar, vamos começar com numeric input, tá? Tem um outro, cara, que eu acho que era mais legal, mas eu não tô achando ele aqui. Tá aqui. Que era um outro que você colocava e ele... Nesse aqui a gente consegue escolher mínimo e máximo. Tinha um outro que a gente não precisava desse mínimo e máximo. Mas eu vou dar uma olhada. Depois vamos começando com esse aqui. Então vou fechar aqui o app, né, pra gente ver. Slider input eu vou apagar e vou colocar um numeric input, tá? Bom, o primeiro numérico que eu vou colocar, eu vou começar pelo xmin, tá? Então, no Shine, a gente precisa aqui definir um nome, um ID, né, um nome interno, que é o que ele vai trabalhar aqui embaixo, no server. Então, o server vai procurar sempre esse ID quando a gente for se referenciar a essa variável que o usuário está mexendo. Então, vamos chamar de xmin. Label é como o usuário vai ver o nosso aplicativo, tá? Então, vamos colocar x mínimo. Vou escrever sem acento mesmo, gente, só para não ficar muito... Essas coisas não são muito legais pro... acento não é muito legal pro R, mas dá para fazer. Tá? Eu não sei se ele tem algum parâmetro já específico. Vou rodar, vamos ver se dá um erro, né? X mínimo. Eu acho que como eu não setei X mínimo e X máximo, ele está livre para flutuar. O que é bom, né? Então vocês viram? A gente definiu X min e X máximo. X min. Colocamos o ID dele, o nome que ele está aqui.
e o valor que ele começa, e o app já conseguiu rodar a interface, né? Bom, colocado na entrada numérica, vamos colocar as próximas, né? A gente pode até aqui já abusar do Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai precisar de 6, acho que 6. Então vamos vir aqui, Xmax. Tá. Vou colocar o valor de default como 0, tá? Aqui eu vou colocar Xres. Que ID será que ficaria legal? Resolução de X? Não sei, né? Não parece que é uma coisa para quem quer trabalhar ver uma equação de segundo grau, não parece uma coisa legal. Tipo, colocar resolução. Não sei. Vou colocar padrão ponto 25, tá? Esse aqui é legal colocar mínimo e máximo. Por que é legal colocar mínimo e máximo nesse aqui e nos outros não? Por causa disso aqui, ó. Vamos colocar de 1 em 1. Se eu coloco de 1 em 1 de menos 10 até 10, eu estou falando de 21 pontos em X. Se eu coloco de meio em meio, eu estou falando de 41 pontos. De 25 em 25, eu estou falando de 81 pontos. Se eu abuso, coloco 0025, eu estou falando de 8.001 pontos. E o que os pontos em X significam para o nosso aplicativo? É o trabalho computacional que ele vai ter. 8.000 é difícil para ele? Não é. Mas vai que você pega um usuário danadinho e vai lá e coloca um valor absurdo mínimo, pode ser que o tempo computacional exploda, se você está no servidor ele derruba, tudo que você não quer, tá? Então talvez aqui seja legal deixar o usuário um pouco mais preso. Mas só para eu também não ser, 25, só para eu também não ser muito rigoroso com o usuário, eu vou colocar 0,25 como mínimo. E também não é muito legal você colocar uma resolução máxima, né? Tipo, absurdo, né? Você vinha aqui, ó. Muita tela aberta, o senhorzinho aqui se atrapalha. Não é muito legal você vir e colocar uma resolução tipo de 5 em 5, que aí você vai ter 5 pontos por um caso como esse. Né? Então, vamos jogar assim, né? Não sei o que vocês acham. Se vocês acharem que a gente troca, a gente troca. O mínimo 0,05, o máximo 2. Deixar o máximo 5, depois a gente vê. Tá certo? Tá, aqui a gente vai estar falando de A, B e C. A gente pode vir aqui e colocar A, B e, olha a surpresa, C. Tá? Aqui é de bom tom que a gente coloque, que nem mais ou menos eu coloquei. 1, 0, 0. E nesse momento, eu não vou colocar para ele... não vou colocar para o usuário mínimo e máximo aqui, tá? Vamos só ver se a gente não errou nada, se não pulei vírgula, não saí do escopo de bloco que devia, né? Tá? Bom, nosso aplicativo está assim por enquanto. Alguns problemas? Sim, né? Principalmente esse de ficar baixando, a fonte está meio grande por enquanto, mas o foco de hoje não é a gente deixar isso aqui bonito, é deixar isso aqui funcionando. Tá certo? Bom, esse resolução X aqui eu vou deixar esse nome por enquanto, porque não vai pegar pra gente. Tá? E uma vez que a gente fez isso aqui, a gente vai precisar do seguinte,
definir um plot output, tá? Que vai ser o painel principal. Aqui ele está chamando de distplot. Deixa eu só mostrar para vocês um negócio. Aqui eu... não queria criar, mas vai. Teste. Não, isso aqui vai dar trabalho. Acho que tem um exemplo no site da RStudio. Só para mostrar para vocês, eu acho mais fácil eu mostrar isso do que eu abrir aí. Pode ser que configure alguma coisa disso que a gente fez e eu ia ficar chateado. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aquele aplicativo é esse, é o Faithful. Tá? A gente vai, acho que ele mostra o código aqui embaixo, tá? Não é o mesmo exatamente. Ele troca um pouquinho. Mas vai dar pra gente ver a interface de usuário. Ó, ele tem um plot output que ele vai falar o gráfico principal. No server, a gente vai chamar esse gráfico. Deixa eu lembrar onde que ele está. Mint plot output, main plot. Só para lembrar como que a gente coloca isso aqui. Aqui, ó, main plot, tá? A gente usa uma função e atribui ao valor dentro do server. A gente vai ter output cifrão, o valor que a gente definiu como usuário como interface de usuário, tá? Como UI. E aí a gente vai definir aqui dentro, vai atribuir a ele esse valor, tá? E é onde basicamente a magia vai acontecer. Tudo bem? Então aqui vamos chamar de plot, né? Não tem porque a gente sofrer. Não tem porque ser muito criativo. Vamos só chamar de plot. E acho que já vai ficar legal. Tudo certo? Tá. Então, vamos ver o que a gente faz. Como que a gente começa. Eu vou usar, e aqui, magia da computação, né? Porque eu vou vir aqui e copiar esse código, tá? A única coisa que não... Opa, vamos já deixar aqui bonitinho. Né? Deixar fechadinho. Então, o nosso output a gente chamou de plot, né? Então nem precisava ser tão preguiçoso que nem você, só copiando e colando, mas vamos ser preguiçosos. Sempre que você quer jogar um objeto, renderizar um objeto, o Shine tem funções que começam com o render, de renderizar. Tá? Então se a gente estiver na tabela aqui, deixa eu ver onde estão essas funções. Aqui, ó. Renderizar imagem, renderizar tabela, renderizar gráfico, print, outro tipo de tabela, texto, renderizar interfaces de usuário também, que é uma coisa mais avançada. Enfim, tem vários outros que não estão aqui. A gente vai usar funções que começam com render. Tá? Bom, render, nós vamos usar render plot, tá? Que eu quero renderizar um gráfico. Tudo bem? Bom, só para não ter problema, eu vou colocar o Tidyverse também no nosso aplicativo aqui, para ele ler. Que daí eu posso usar a sintaxe do Tidyverse. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos emular essa parte do código, que a gente define o vetor x, define o nosso domínio, ok? Só que agora nós vamos usar esses parâmetros que nós definimos aqui em cima. X mínimo, X máximo e resolução de X. Tá? Que aliás é um nome aberto, gente. Por favor, melhorem esse nome que resolução X está muito ruim para ficar como interface. Como que a gente faz isso de passar? A gente vai usar sempre input, cifrão, o nome que a gente definiu aqui na interface de usuário, como ID. Tá? Então, por partes. Xmin, definir como xmin. Né?
o valor mínimo de x. Então eu venho aqui, input, xmin. Valor máximo eu defini como input, xmax. O by, que é a nossa resolução, eu defini como input, xres. Ok? Eu fiz isso. Tá? Uma coisa, você não precisa colocar ele dentro do render plot. Do render plot. Aí eu dando spoiler do que eu vou fazer no futuro. Não precisa, dá para colocar ele só no servidor, do lado de fora. Mas eu vou colocar para calcular aqui. Se normalmente ele funciona, se der algum erro, a gente troca, tá? E o y, o nosso glorioso y, eu vou atribuir usando a Bhaskara Form, tá? O x, eu vou passar o x que a gente definiu aqui em cima, né? Baseado nas opções do usuário. O valor de a vai ser input a. O valor de b vai ser input b. E o valor de c vai ser input c. Bem criativo da minha parte, né? Então perceba, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o usuário criar um vetor x baseado nas opções dele, o mínimo que ele quer, o máximo que ele quer. Ele vai criar um vetor, esse vetor vai ter um número n de elementos. E eu vou calcular a fórmula de Bhaskara baseado nos inputs que ele também escolher. Tá certo? Olha eu errando aqui, vocês nem me corrigiram, seus danadinhos. Tá? Então, Shine, sempre que você define o que o usuário pode mexer, você está trabalhando com inputs do usuário. O usuário está colocando informação. Sempre que você trabalhou com esse, desenvoltura de X, mano. Não sei se é desenvoltura. Eu não sei se é número de. Não seria número de pontos também, né? Talvez dê para trocar de resolução para número de pontos. Mas o número de pontos é um pouco complicado de você fazer, né? Por quê? Porque se o danadinho me coloca pouco ponto... Enfim, a gente vai pensar. Vamos deixar por aqui, mas dá para fazer isso. Desenvoltura de X eu não sei se é o melhor termo, não. Tá, então, Shine. Veio do usuário, input. Quer devolver para o usuário, output. Tá? Por isso que a gente está trabalhando no server como uma função de inputs e outputs. Tá? Então, pensamos nisso aqui. Eu vou aqui copiar esse código. Eu só vou tomar cuidado com uma coisa, tá, gente? Eu não vou, num primeiro momento, usar geonline também. Eu vou só colocar geonPoint. Por que eu não vou colocar geonline? Porque eu não lembro. Eu acho que eu não lembro se o ggplot curva a linha automaticamente. Então, se o usuário define poucos pontos, talvez ele fique como linhas retas, meio quadrado o gráfico. Não sei. Tá? Vou deixar aqui. Só vou dar uma olhada aqui no como que ele está rodando a função. Ó, aparentemente, nosso app tem tudo para rodar. Se eu não errei nada. Spoiler, lógico que alguma coisa deve ter errado, né? Tá, render plot. Vamos tentar. Só o R não explodir. Quem que seguiu? Vamos ver quem que seguiu a gente que eu não recebi. Nick Zapata 12. Valeu. Valeu mesmo. Olha lá que bonitinho. Temos nosso pequeno gráfico. Tá? Vamos ver o quanto que ele troca.
Nossa, quando ele... Ah, eu não defini by. Olha a bobagem do usuário aqui, porque aqui ele tá trocando, não sei se vocês estão vendo, de 1 para 1 inteiro. Mas eu acho que eu posso escrever ponto 6 aqui. Posso. Tá? Então vocês viram que legal que a gente fez? Posso trocar o valor de x-min? Posso. Tá? Lembrando que quando a gente está falando de trocar em x mínimo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pegar o x mínimo, pegar o x máximo e botar essa resolução que a gente falou aqui, que é o nome que a gente não está feliz. Tá? Vamos trocar esses valores para ver se funciona? Tá funcionando. Tá? Vamos ver se ele faz uma reta quando a gente tira o A. Fez a reta. Quase me matou do coração a hora que subiu os pontos. Mas fez a reta. Último teste, vamos ver se ele forma uma parábola invertida. Forma a parábola invertida. Tudo bem? Então, primeira versão já teria funcionado. Essa primeira versão do nosso aplicativo aqui. Legal? Então, vamos resolver alguns BOzinhos que quem vos fala aqui fez. O primeiro BO que eu vi que eu fiz. Aqui, no valor de resolução, a gente tem um step. Step? Step. Nesse valor de step é o quanto que quando eu coloco para clicar para cima e para baixo ele muda. Só para facilitar um pouco para os usuários, vou colocar ponto 1. Tá? Tudo bem? E aí, vamos fazer o teste agora botando de online, tá? Para ele fazer a linha também igual ao nosso exemplo aqui. Vamos rodar de novo. A linha tá legal. Vamos só ver o que acontece quando eu aumento a resolução para algo meio absurdo. Eu coloquei 5. Ó, entendeu? Ele deixa quadrado, né? Então, não fica muito com cara de Bhaskara isso. Mas, assim, se for pensando como professor, talvez seja um exemplo, né? Pra gente seguir. Trocando os valores aqui, né? Bom, tá funcionando. Ó, aqui, ó. Então, percebe que quando a gente vai trocando a resolução, daqui a pouco, ó, ele vai colocar um ponto a mais. Colocou um ponto a mais, tá? Vamos colocar, sei lá, não pode ter resolução negativa, né? Vamos colocar de 1 em 1. Ó, já fica um gráfico redondo, né? Redondo não. Um gráfico com mais cara de função, né? De Bhaskara. Bom, tá funcionando, gente. Tô feliz. Deu o que a gente pensou. Eu vou fazer duas alterações aqui, que elas não são algo para a gente deixar para o usuário, mas é algo que eu acho legal da gente ter por enquanto. Depois eu quero colocar mais coisas até. Uma eu vou mostrar para vocês nesse outro gráfico aqui, que eu vou colocar um tema pré-definido já do ggplot, um tema preto e branco. O que eu errei aqui? Ah, tá. Entendi. Preciso só rodar de novo aqui. Pronto. Epa! Não muda muito a minha vida. Só. E aí não sei. O que vocês acham? Se assim ficou melhor. Tem o tema branco e preto, que é o BW, que é um que eu uso muito, muito mesmo.
E tem um tema que é o tema clássico. Esses são dos parâmetros que já vem. Tema clássico. Não sei, não sei o que vocês acham, qual que fica melhor. Eu particularmente uso em gráfico do meu trabalho, eu uso mais o clássico, mas eu... Fala, boa, você vai... Alguma coisa? Tá. Beleza, a hora que você falar aí eu... Ó, o tema clássico, pensando em aula, alguma coisa, talvez ele tenha uma vantagem, né? Que seja a gente conseguir visualizar quadrantes, assim, né? Não sei, o que vocês acham? Acho que estou aqui para ouvir, né, também. Então, num primeiro momento, vou colocar o BW. A gente pode trocar, tem vários outros, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui só. Tema, tema dark. Nossa, coisa feia, né? Que tem o tema, tem. Não necessariamente é bonito. Minimal já usei, eu acho. O minimal é legal. Ele tira os eixos, né? Ah, pra aula acho que não vai ser legal não, porque é legal ver, e uma das coisas que uma das próximas eu quero conseguir tentar colocar é justamente o ponto em que ele corta, né? O zero. Só que isso vai ser difícil. Tem esse tema void também, que eu uso para algumas coisas, quando eu vou usar o ggplot meio artístico, que ele tira o resto, deixa só o gráfico. Também é legal. Mas para essa proposta, né, acho desse tipo de aplicativo, acho que tem o Gray e o Gray. Vamos ver o que eles têm de diferente, né? Basicamente o que a gente estava, e com um A é igualzinho também. Não sei, então eu vou colocar o tema BW. 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 Ou clássico. Vocês veem que eu sou bem decidido, né? Vamos colocar BW. Show? Tá. Tem uma coisa que não está acontecendo e que eu acho, pensando na nossa proposta, que vai ser legal da gente colocar. Que é o seguinte. Tá vendo que o eixo Y, o eixo Y e o eixo X aqui do gráfico, eles não têm... Eles estão da mesma cor que os outros quadrantes? Isso é uma coisa que, pensando em aula, pensando em professor usar, que é... Olha eu fazendo bobagem aqui. Talvez não seja muito legal, né? Talvez seja bom a gente dar uma cara. Então, isso é muito simples da gente fazer e a gente pode fazer isso, inclusive, depois de setar o tema. Eu vou colocar um dion v-line, v de vertical, né? Escolho o ponto do X que ele vai estar, olha o que ele vai fazer. Olha que bonitinho, né? E se a gente vir aqui e colocar um dion h-line, vou colocar um x-intercept no zero também. Pronto. Na mão eu construí o sistema de coordenadas que a gente é acostumado, né, a trabalhar. O que eu posso fazer aqui? Só para ele não ficar competindo com a linha do Dionline. A gente pode trocar cor, a gente pode trocar tamanho, são opções, né? Eu vou deixar um tamanho um pouquinho mais discreto. Vamos ver se fica legal. Não sei qual que é o tamanho básico do ggplot agora, que vergonha. O famoso eita. O que ele fez aqui que não está aparecendo no gráfico?
Será que foi demais? É, acho que é muito pequeno, não sei. Vou deixar no ponto 5.5. E a gente pode fazer aqui o contrário. A gente pode vir... Que cor será que combina bem? Que ficaria legal de colocar? Enquanto só colocar aqui size igual 1.5. Não, muito grosso, né? Não ficou legal. Não ficou legal nem um pouco. Nem um pouco. Tá. Pensar numa cor que case bem com outra. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, trocar black, deixar os pontos pretos e vamos deixar a linha destacada em vermelho. Color red. Melhorou um pouquinho, né? Bom, vamos colocar esse setup no nosso aplicativo para ver o que a gente tem de resultado, né? Se eu não errei nada. Essa era uma das próximas alterações que eu queria fazer. Ó, tá aqui. O que eu achei legal colocar desse jeito? Já sei um negócio pra gente fazer. Dá pra trocar o tom. No R, você tem grays, cinza. Se eu não me engano, gray 100 é preto e gray 0 é branco, tá? Então dá pra gente trocar para gray 75. Ele vai ficar ainda lembrando preto, mas vai ficar com uma cor diferente das nossas bolinhas. Por que eu quis colocar as coordenadas aqui? Porque se você vir aqui e colocar tipo menos... Opa, ponto não. Mas menos 5 e aqui menos 45, ó, vocês estão vendo? A gente agora consegue saber onde estão os eixos x e y, tá? E isso é muito bom, né, pra você ter noção, porque quando você vai fazer um gráfico como esse, você quer saber onde estão os eixos coordenados, né? Tudo bem? Tá legal. Bom, última coisa que eu quero fazer hoje, né, a próxima que a gente for mexer no Bhaskara App, a gente vai chegar num nome melhor para resolução de x, talvez trocar por número de pontos ou usar alguma outra ideia, tá? Vamos também começar a customizar aqui. Então vai ser algo um pouco mais web developer, né? Desenvolvedor, né? De web. E depois a gente vai só para outras ideias que a gente pode, que eu tenho e que talvez a gente possa ter, como mostrar se tem raiz ou não, umas coisas que possam ser úteis. Isso aqui. Isso aqui está dizendo que tirou porque a gente ficou com o Y muito para baixo. Mas tem como mexer, a gente vai mexer também depois. Bom, tem um outro jeito, só que não é o Shine que puxa. É uma biblioteca chamada Plotly. Eu não sei se alguém conhece. Se vocês estão aqui já conhecem Plotly. O Plotly, ele cria um gráfico interativo. Então o usuário pode passar o mouse, vai poder passar o mouse nos dados, no gráfico, e justamente ver qual o valor dos pontos coordenada, que é uma coisa muito legal quando você está pensando em sala de aula não, né, mas em ver a aula, em ver o gráfico em ação. Tá? Então aqui, ó, eu
carreguei o plot, né, na verdade. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo que eu rodeio esse ggplot aqui? Tem uma função chamada ggplotly. E ele... Ué, por que que tem? Ah, tá, é só um warning. Eu não usei. Bom, num primeiro momento pode ter ficado feio, né? Vou aumentar aqui pra gente ver. Ué. Ah, tá. Tô eu com pressa pra cima do computador. Ai, abrindo 2. Vamos só ver esse aqui. Olha que legal. Ele mostra os pares ordenados pra gente dos pontos. Tá? Isso tem muita cara de aplicativo já, né? O usuário pode clicar, ver o ponto que ele está trabalhando, né? E para mexer nisso, se eu não me engano, a função, eu só não lembro se eu tenho que dar o ggplot ali dentro. Mas é render plot. Vamos ver aqui no help da função. Eu fechei? Fechei já, né? Bom, vamos ver aqui. Output ID. Daquele jeito. A gente só vai trocar para plotly output. Vamos ver. Vamos ver uma ajuda um pouco mais chique. Plotly output. Sempre joga no Google Stack Overflow, você vai achar. Ó, tá vendo? Ele recomenda que a gente faça um ggplotly, tá? Só ver uma questão dessa função aqui para ver se eu arrisco desse jeito. Ggplotly. Plot. Ó, primeiro objeto, primeiro argumento da função é um ggplot. Então eu vou jogar para frente. Vou usar isso aqui, trocar por output plot e aqui colocar render plot. Eu não sei se eu tenho que trocar alguma coisa. Acho que é plotly output. Vamos ver aqui. Plotly output. Testar. Vamos ver se dá erro ou não. Deu erro. No applicable map for ggplot appears class. Tá. Assim não foi. Então, vamos vir aqui. É render plot? Né? Render plot. Aqui tá certo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e fazer assim, ó. P recebe. A gente vem aqui e vai ggplotar o P. Se isso der certo, deu. Se não vai ser um debug agora no finalzinho que eu não estava contando. Deu certo. Alguns pontos, né? Que eu não sei vocês aí, vocês podem deixar a opinião. A gente está já chegando no final aqui do ao vivo. E para quem está vendo gravado também é o final, né? Não faz sentido ter finais diferentes. Eu achei que o ponto aqui com o plot ele ficou mais largo, não gostei tanto. Tem como configurar, né? Lógico, isso tudo tem como a gente configurar, mas não achei que foi o que eu queria. Né? Quando a gente espaçando mais, eu achei que não ficou tão grosseiro não os pontos. Não sei o que vocês acham. Coloca aí pra gente ver.
Ó, aplicativo proposto, funcionando como uma beleza. Então, só para a gente fechar, deixei aqui uma como que eu vou dizer, uma deixei aqui uma equação. Ela seria uma equação de x ao quadrado, né? 1 menos 3 menos 7. Vamos usar aqui de novo a nossa formuleta aqui, só vem aqui para você ficar aparecendo. Esse nosso gráfico é como se fosse y é igual a, vamos ver os parâmetros que eu coloquei, 1, na verdade, x ao quadrado, x ao quadrado, menos 3x menos 7. A gente botou o gráfico dessa função. Não é a melhor maneira possível de ver, mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de quais são as raízes. Por que não é a melhor maneira de ver? Porque o nosso ponto não está exatamente em cima, tá? Isso é uma coisa que eu quero também resolver, não do ponto estar em cima. Aliás, o ponto vai estar em cima, mas ele não vai ser feito dessa maneira. Mas a gente mostrar as raízes. Aí isso precisa usar uns métodos. Quem é das exatas já viu, já sabe mais ou menos quais os métodos de achar a raiz. Tá? Mas ó, a gente pode vir aqui, dar um zoomzinho e imaginar que está entre x menos 75 e x1. A gente pode imaginar a raiz nesse momento, depois a gente vai trabalhar melhor isso. Tá certo? Bom, primeiro aplicativo aparentemente funcionando. Vou só fazer um teste daquilo que eu falei aqui para vocês, de trocar a cor, então color gray 80, vamos só ver se ele troca. Ó, trocou, gray 80. Acho que gray, vamos colocar gray 99. Eu falei ao contrário para vocês. 100 é branco, tá? E 0 é preto, então vamos colocar gray 15. Não deu tanta diferença. Gray 25, talvez. Dando zoom aqui. Não deu. Podemos ser um pouco mais ousados, né? Gray 45. 45, tá? Bom, feito isso, rodei aqui. Vou copiar, colar. Colocar aqui no lugar. Tá certo? Vamos rodar o app para ver se ele ficou. Meu botzinho hoje não ficou mandando mensagem para vocês no chat, fiquei chateado. Ó, linha preta, linha cinzona aqui, os pontos pretos. Eu vou trocar essa resolução, hein? Eu acho. Vou trocar a resolução. Inicial, ponto 25 tá muito ruim. Tá, eu vou só trocar, não vou nem rodar de novo. Sei lá, colocar de meio em meio, vai. E bom, você foi, né, chegando agora nesse últimos instantes da nossa stream aqui, do nosso ao vivo. Você fez tudo isso, construiu o seu aplicativo, está rodando, suave na sua máquina. Você quer fazer o que a gente chama de deploy. Você tem que ter uma conta já configurada, mas você pode vir aqui em Publish Applications, tá?
Ah, eu preciso instalar o pacote. Deixa eu só fazer só uns negocinho. No. Vamos salvar. Opa. Tá, vamos aproveitar que vocês estão aqui. Vou instalar o Packrat e vou fazer o deploy na minha conta. E uma vez que eu tiver com o deploy feito na conta, eu mostro para vocês como eles ficariam online. E, inclusive, mando o link para vocês que vocês já vão poder usar o nosso pacote. O nosso aplicativo, perdão. Tá? Nem sempre, tipo assim, não é muito rápido o deploy, principalmente se o pacote, se o seu aplicativo é pesado, ele tem muita análise, muito código, mas esse nosso aplicativo tem o quê? 66 linhas. Tranquilo. Então eu vou chamar de Bhaskara, né, quem eu falei. Ele vai estar na minha conta do Shine App. Graças a Deus não preciso de senha, nada aqui, né? Porque senão acho que eu ia ter que esconder de vocês isso. Vamos só ver como que ele roda. Se rodar tranquilo. A gente já está com tudo pronto. Temos o nosso primeiro aplicativo web. Eu perguntei uma hora, mas não responderam. A música, para quem está no ao vivo, vocês estão ouvindo a musiquinha da operadora que fornece o serviço ao vivo, né? Porque aqui no YouTube eu não posso usar essas músicas. E se vocês disserem que talvez se não tiver, se eu não conseguir subir no YouTube é porque eu errei a gravação e vazou o áudio pro YouTube. Bom, Styling Package está terminando aqui. Não estão ouvindo a música, né? Eu acho que eu fiz alguma bobagem, mano. Propriedade de áudio avançada. Vamos ver o que eu faço. É o famoso era pra estar saindo. Próximo stream eu vou melhorar isso. Com certeza. Bom, publicando imagem, está terminando o deploy já, gente. Terminou o deploy. Aí o aplicativo está online para quem quiser usar, tá? Lembrando que eu tô no nível gratuito, né? É uma coisa que mais para frente eu quero gastar mais. Terminou. Só acender a luz aqui porque nossa, mudou bem. Ó, aplicativo online, tá? Funcionando. Vocês podem vir aqui. Deixa eu só colocar aqui no chat para quem quiser ver, mexer online. A primeira versão tá ao vivo. Lembrando que eu tô no nível gratuito, mais pra frente a gente vai estar. Mais pra frente vou passar a investir um pouco mais, né? A gente possa até no próximo vídeo a gente ver valores, essas coisas aqui, mas não quero ficar fazendo propaganda para RStudio. Eu quero investir um pouco mais, ter coisa. Não é muito caro, o problema é que é em dólar, a gente está num momento desfavorável do dólar, né? E por causa disso acho que não vale a pena. Não fiz ainda, precisa ter mais coisa. Mas está funcionando, primeira versão online. Nessa versão, nesse nível gratuito, a gente vai ter 25 horas por mês de computação na nuvem. Então eu estou rodando aqui, ele está contando o tempo. Tá? E caras, galerinha do mal, é isso.
primeira versão feita. Próximo encontro, eu vou querer customizar um pouco mais, vou querer opiniões de vocês do que fazer, escolher cor, posicionamento, tal. A gente vai mudar um pouco, a gente vai poder trabalhar essas questões aqui. Caso vocês achem, pô, Marcelo, seria muito legal ter outros parâmetros no nosso Shine, eu vou estar ouvido, vou poder mudar com certeza, tá? Mas é isso, gente. Queria agradecer mesmo quem está aqui no ao vivo, queria agradecer quem está vendo a gravação. Por favor, deixe o seu like aí, se inscreve aí no canal para a gente ser feliz, né? E é isso, gente. Queria agradecer mesmo. Valeu, vou encerrar agora. E até os próximos vídeos eu vou avisando vocês. Se der tudo certo, não vai ser na sexta que vem. Vai ser na quinta. Mas eu aviso vocês nas redes sociais. Fechou? Obrigadão, gente. Valeu mesmo. Beijo.